seja muito bem-vindo! Está no ar o programa Saúde é Vida. Hoje nós vamos falar sobre memória e concentração. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você anda muito esquecido? Às vezes se pega tentando lembrar se trancou a porta, onde estão as chaves ou se tomou os remédios. Uma pesquisa revelou que 40% dos brasileiros com mais de 50 anos sofrem com problemas de memória. E se você, por acaso, se encaixar neste perfil, pode ficar tranquilo, pois no programa de hoje vamos mostrar quais são as principais causas do esquecimento e destacar as soluções para você turbinar o cérebro. Você provavelmente já ouviu aquela famosa frase: "Ah, só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço". Muitas pessoas andam realmente sofrendo com a falta da memória e concentração. E são muitos os motivos que levam isso a acontecer, que vão desde o envelhecimento natural, doenças e até o estresse. Para começar este programa, vamos primeiro entender como funciona o processo de armazenamento das informações no nosso cérebro. O cérebro e seus caminhos. São nestas curvas que ficam armazenadas as nossas memórias, tanto as de curto como as de longo prazo. Para a gente estudar qualquer tema, a gente gosta de organizar. Então, o que é que a gente fala? Tudo que no cérebro vem de uma vez, né? Para a gente estar conversando, eu não fico pensando nas palavras que eu vou falar e a gente vai falando. Na memória é a mesma coisa. Para a gente organizar nosso estudo, a gente gosta de dividir em dois tipos de memórias básicas, né? A memória recente, que é você faz uma pergunta e eu respondo, e a memória do long term, que é a memória antiga, que é, vamos dizer, eu digo assim, como foi o seu primeiro encontro? Então você fecha o olho e lembra daquilo, você precisa parar para pensar. Então assim, essas duas tipos de memórias, elas costumam com a gente acontecer de forma simultânea. Tudo no nosso cérebro é interligado, portanto, diversas doenças e até o envelhecimento podem contribuir para o esquecimento. Uma das áreas mais sensíveis do nosso cérebro é a região da memória. Vou te dar alguns exemplos. Tem uma doença que a gente chama amnésia global transitória. Às vezes o paciente está com um momento de estresse, uma situação muito aguda e ela tem um apagão da memória. A gente não sabe explicar o certo porquê. Alguns acham que é por alguma circuitaria, alguma falta de circulação, aquela região da memória é afetada. A memória recente, a pessoa não lembra do que aconteceu com ela. Isso é um problema agudo da memória. No longo prazo, o que é que a gente tem visto? As doenças de Alzheimer. Nosso cérebro vem envelhecendo, as funções dele, da mesma forma que a pele envelhece, que o músculo envelhece, o cérebro também envelhece. Então, é natural no envelhecimento a pessoa sentir alguma alteração nessa parte relacionada à memória, parte cognitiva como um todo e principalmente a memória. Por quê? Porque ela é mais sensível. Além das doenças, os traumas também podem afetar o pleno funcionamento da nossa memória. Então, trauma é uma das principais causas de perda da memória recente, que a gente chama amnésia pós-traumática. Então, se for no pronto-socorro, alguém que teve um acidente grave, ele não vai lembrar o que aconteceu, não vai lembrar a ambulância pegando ele, levando lá, e muitas vezes aquilo foi um dano transitório. A tomografia está normal, a ressonância está normal, mas ela teve uma concussão cerebral que afetou a memória. Mas onde ficam todos os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida? Em que parte do cérebro estão todas as informações que compõem a nossa memória? Assim, cada vez que a gente vai entendendo mais do cérebro, a gente sabe que menos a gente entende. Porque eu vou te explicar isso. Se você pega qualquer livro clássico, vão te dizer, região temporal responsável pela memória. Depois esse conceito se aumentou um pouco, então viu que tem toda uma circuitaria relacionada pela memória que não é só a região temporal. Hoje a gente já fala que todo o cérebro tem alguma região responsável pela memória. Vou te dar um exemplo. Se você sentir um cheiro de uma fruta ou de alguma coisa que lembra a sua infância, automaticamente você vai lembrar dela. Então você sente um cheiro, esse cheiro ativa a sua memória. Você vai ter aquela sensação daquela situação que você viveu. Isso pode ser com gosto de alimento, se você comeu em um determinado restaurante, numa situação que foi muito legal para você, você sentir aquele alimento, você vai, então assim, a parte gustativa pode afetar a memória, a parte olfativa também, a parte visual.
Uma música que você ouviu, a parte auditiva pode afetar a memória. Então a gente sabe que assim, esquecemos aquele conceito que a gente tenta compartimentar, dizer assim, a memória é tal região. Realmente, região temporal, o corpo, a amígdala, toda a região tem um papel importante na memória, mas assim, todo o nosso cérebro tem regiões que ela, sem dúvida, armazena também. Você já teve o famoso branco? Tentou se lembrar do nome de alguém e não conseguiu? Ou estava em uma prova e, apesar de ter o domínio de todo o conteúdo, não conseguiu recordar de um assunto específico? A maioria das pessoas já passou por isso. E a agitação, correria do dia a dia e ansiedade podem ser uma das causas. E é por isso que agora vamos falar sobre a relação entre o estresse e a memória. A atenção já não é das melhores. Qualquer coisa desvia o seu foco. Aí começam os esquecimentos. Muitas vezes achamos que o nosso cérebro não está funcionando muito bem. Mas, na verdade, é o estresse que está bloqueando nossas memórias. Quando nós estamos muito estressados ou ansiosos, nós entramos num mecanismo fisiológico, nosso metabolismo, nossos hormônios funcionam de uma maneira que a gente chama de reação de fuga ou luta. Então, quando você está extremamente ansioso, agitado, você está preparado para fugir ou para enfrentar um problema. E nesse estado, é difícil você conseguir evocar a memória, trazer aquelas memórias dos fatos que aconteceram que você precisa e quer se lembrar. Aí, de repente, vem aquele branco. Mas o que isso significa? E por que isso acontece? Então, quando dá o branco, é que a pessoa provavelmente ficou muito ansiosa, muito tensa, entrou naquele mecanismo de fuga e luta, Aquela adrenalina faz com que a gente não consiga acessar a memória. Os problemas com a memória podem aparecer em qualquer idade, porém é mais comum entre os idosos. Então, se a pessoa envelhece bem, ela mantém a mente ativa, ela mantém o corpo saudável, a memória acompanha isso também. E é possível tratar e prevenir os problemas de memória. A mudança global do estilo de vida é muito importante nesse contexto todo. Então, a pessoa saber se alimentar adequadamente, você aprender a fazer uma atividade física regular e manter essa atividade física. A gente produz substâncias como o fator neurotrópico derivado do cérebro que melhora a função cerebral quando você faz atividade física regular. E se você tem um sono reparador, você consegue consolidar a memória de curto prazo para que ela comece a se transformar numa memória de longo prazo também. Então, o estilo de vida saudável é fundamental quando a gente fala em saúde, qualidade de vida e para a memória e para a atenção também. Você já ouviu falar em mindfulness? O nome parece assim um pouco estranho, Mas traduzindo para o português, este termo significa o mesmo que atenção plena ou mente presente. Esta é uma técnica que foi desenvolvida para melhorar ou recuperar as nossas habilidades de concentração e memória, com exercícios que vão desde a meditação até mudanças de hábitos mentais. Os praticantes de mindfulness garantem que os resultados são surpreendentes. Muitos dizem até que somos capazes de, assim como em uma ginástica, fortalecer os músculos da nossa atenção, melhorar o gerenciamento do tempo e, além de tudo, aumentar a produtividade. Você está atento a tudo o que faz? Ou tem algumas atividades que desempenha no famoso piloto automático? Um estudo da Universidade de Harvard revelou que em quase 47% do nosso tempo não estamos prestando atenção no que estamos fazendo. A boa notícia é que podemos melhorar o nosso poder de concentração e memória com técnicas de meditação simples e científicas. E é exatamente para isso que nasceu o Mindfulness. Mindfulness é um estado emocional, um estado mental de consciência, de presença, de atenção. A gente tem traduzido como atenção plena, mente presente. E ele é também um conjunto de técnicas. E aí
A gente fala em meditação mindfulness, que é uma das vários tipos de meditação. Então ele é, vamos dizer assim, uma habilidade natural que a gente tem, que a gente pode desenvolver, e um conjunto de técnicas, exercícios que a gente usa para chegar lá. Mas como isso é possível? O Alexandre indica um exercício simples para começarmos a treinar a nossa atenção. Eu sempre resolvo prestar atenção na minha respiração, nas narinas, por exemplo. Então, deixo a respiração acontecer e ponho minha atenção nela. Escolho a intenção de colocar minha atenção na respiração do jeito que ela acontece. O que vai acontecer? Logo, minha mente vai se distrair. Né? Uma distração externa, uma distração interna, um pensamento, uma emoção, uma preocupação, uma memória, qualquer coisa. E aí eu percebo essa distração. Já é uma boa comemoração, é um motivo de comemoração, porque eu estou percebendo a distração, já estou evoluindo. E eu trago ela de volta para a respiração. Desta forma, criamos uma relação consciente com a nossa atenção, percebendo onde ela está e a direcionando para onde queremos. Isso eu estou desenvolvendo como se fossem os músculos da atenção. Aí, nós olhamos para o lado e percebemos pessoas desempenhando diversas atividades ao mesmo tempo. Para muitos, isto pode ser até um ponto positivo. Mas será que ser um multitarefa é realmente bom? Está comprovado através de vários estudos que quando a gente se envolve em várias tarefas ao mesmo tempo, nós não temos uma capacidade, não temos um processador. Então a gente fica trocando a nossa atenção entre as várias atividades. E quando a gente faz isso, causa mais desgaste, energia, exaustão, burnout. A gente demora mais tempo para fazer as coisas e a gente comete mais erro. Você estar ocupado não quer dizer que você seja eficaz. Ao contrário, a gente quer sair desse piloto automático, dessa ação viciante, para a escolha consciente. Eu parti para a priorização. Quais são as coisas importantes que vão trazer resultado para mim? Para a empresa, para mim, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, para a minha vida. O Mindfulness nasceu em 1979 com o médico Jon Kabat-Zinn, que decidiu unir a medicina com a prática de meditação. O Mindfulness já é aplicado em escolas, empresas e praticado por pessoas que desejam desenvolver e melhorar a memória e concentração. Assim, gerenciar melhor o tempo e aumentar a produtividade. Ao longo deste programa, descobrimos que problemas de memória e concentração podem ocorrer pelos mais diferentes motivos, que vão desde o estresse, ansiedade, agitação do dia a dia, até o envelhecimento natural do nosso cérebro. Mas não podemos deixar de destacar que isso também pode acontecer por conta de algumas doenças, como o Alzheimer, por exemplo, que aqui no nosso país atinge cerca de 1.200.000 brasileiros. E segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a maioria dos casos ainda está sem diagnóstico. Tudo pode começar com um simples esquecimento, como não saber onde estão as chaves. Depois, os dias da semana e a hora não são mais lembrados. Até o banho e a alimentação são esquecidos. A pessoa pode até se perder na rua e não conseguir voltar para casa. Estes são alguns dos sintomas da doença de Alzheimer. Este neurologista destaca que para diagnosticar o Alzheimer, o apoio da família é muito importante. A doença se apresenta como perda de funções cognitivas, que são a memória, orientação, atenção e linguagem. Tudo isso é causado pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço. O neurologista ressalta que remédios podem ajudar nestes casos, mas que a doença não tem cura. O estímulo é muito importante, sempre perguntar ao paciente qual o dia que é hoje, a hora, estimular com o calendário em casa, sempre deixar um calendário à vista, estimular que o paciente se oriente sempre onde ele está, o dia que é, qual a hora, o dia da semana. Eu acho isso muito importante.
diminui bastante a atenção da família também, que é o principal, né? E atenção para os sinais que podem alertar que o envelhecimento é um indício de doença de Alzheimer. Mudança no comportamento, tá esquecendo chave de casa, tá perdendo função assim de cuidar das contas da casa, tá com dificuldade. Era aquele idosinho que sempre cuidava de tudo da casa e vai no mercado, esquece alguma coisa de comprar ou compra um monte de coisa que já tem em casa. A perda de memória normalmente é o primeiro sintoma que chama a atenção do paciente com a doença de Alzheimer. Por isso, procurar a ajuda de um especialista para identificar e tratar a doença é fundamental. Uma das maneiras de deixar os músculos do nosso corpo fortes e saudáveis é praticando exercícios físicos. E se eu te disser que é possível fazer o mesmo com o nosso cérebro, frequentando academias que são especializadas em ginástica cerebral? É isso mesmo, ginástica cerebral. Nós fomos conhecer um destes locais e descobrimos que com atividades que são feitas apenas uma vez por semana, durante 2 horas, conseguimos melhorar a memória e a concentração. E os exercícios, muitas vezes, são jogos e atividades lúdicas. Olhando assim, parece uma sala de aula, mas na verdade é uma academia. Isso mesmo, academia. Mas neste caso, estas pessoas estão malhando um músculo que muitas vezes não é exercitado, o cérebro. Por que a gente treina o cérebro? Para que o nosso cérebro funcione de uma forma mais saudável e assim ele tenha um desempenho melhor. Então o treinamento faz com que o desempenho das nossas habilidades cognitivas, ou seja, atenção, memória, raciocínio lógico, criatividade, visão espacial, então o desempenho dessas habilidades seja elevado. E a Luana destaca: o esquecimento faz parte do processo natural do envelhecimento do nosso cérebro e que 40% dos brasileiros com mais de 50 anos sofrem com problemas de memória. É que o nosso cérebro degenera porque a gente envelhece, como o nosso corpo, né? Então, é um processo que começa quando a gente é mais relativamente jovem, a gente está quase com 30 anos e tal, o nosso cérebro começa esse processo de degeneração, que é um processo natural, fisiológico, não tem nada de errado com isso. Então a gente começa a perder conexões, a gente começa a perder redes neurais que o cérebro vai desativando, porque a gente deixa de usar muitas vezes muitas coisas, muitos conhecimentos que a gente foi adquirindo, mas que não são necessários, a gente vai perdendo acesso, né, a essas informações. Mas é possível frear isto. Então a ginástica cerebral é um processo na contramão disso. Então quando a gente faz atividades para o nosso cérebro, a gente está justamente criando novas redes neuronais, a gente está criando novas formas de pensar, a gente está estimulando o nosso cérebro a acionar e formar caminhos diferentes dentro dele. Então a gente está modificando o nosso cérebro com experiências variadas para que a gente tenha novas conexões, para que a gente consiga acesso a conexões que já estavam enfraquecidas. E você sabia que é possível fazer até aeróbica com os neurônios? É isso mesmo, são as chamadas neuróbicas. E isso é realizado tirando o cérebro da zona de conforto. Então, tudo que eu fizer de diferente, tudo que eu fizer fora do piloto automático é uma neuróbica. Então, usando o exemplo de dirigir, se eu pegar um caminho que eu não sei, um caminho que eu não conheço, o meu nível de atenção já vai ser diferente, porque eu vou ter que lidar com outras situações, eu vou ter que lidar com outro ambiente. Então, quando a gente escreve com a mão não dominante, quando a gente escova os dentes, penteia o cabelo, né, faz tarefas com a mão não dominante, a gente também obriga o nosso cérebro a sair do piloto automático. A ginástica cerebral pode ser feita em todas as idades, inclusive entre as crianças. Ela vai ter um desempenho melhor na escola, porque se a atenção dela é melhor, se a capacidade de ficar focada é melhor, se o raciocínio dela, lógico dela é melhor, então ela vai ter um aprendizado escolar e até fora da escola
com mais facilidade, vai fixar com maior facilidade, vai aprender mais rápido. Então vai ser uma criança com mais qualidade de vida porque ela vai conseguir aproveitar melhor tudo que ela aprende, tudo que ela guarda. O mesmo vale para adultos e idosos. Eu vou trabalhar mais focado, então eu vou conseguir conquistar os meus objetivos mais facilmente, eu vou ter uma facilidade maior de planejamento, eu vou organizar melhor meus compromissos, né? Vou honrar meus compromissos porque eu não vou esquecer. E na terceira idade, poxa, vou voltar a ter autonomia, confiança em mim mesmo, vou ter mais bem-estar, vou voltar a ter o convívio social, muitas vezes que a terceira idade vai perdendo. Foi em busca destes benefícios que o Marcos decidiu malhar o cérebro. Eu era muito desorganizado, né? Então confundia ter muita energia, fazer várias coisas ao mesmo tempo, como se isso fosse algo fantástico. E, na verdade, sem foco, sem disciplina, sem concentração, você acaba patinando e não faz nada 100%. Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando você resumiu, você não fez nada com excelência. Experiências diferentes modificam o nosso cérebro, sejam elas por meio de exercícios oferecidos pela academia, viagens, conhecendo novas pessoas, outras culturas, até saboreando novas receitas. Como você está tratando o seu cérebro? Está o alimentando corretamente? É isso mesmo. O nosso cérebro também precisa de nutrientes específicos para funcionar bem e, consequentemente, nos garantir uma boa memória. É claro que não existe nenhuma mágica, mas é sim possível buscar na alimentação aliados para estimular o raciocínio e turbinar o nosso cérebro. É sobre isso que vamos falar agora. Uma mesa farta e colorida. E tudo isso daí, além de saboroso, também é um baita remédio para o nosso cérebro. E sabe aquela famosa gordura boa? Então, ela pode nos ajudar com os esquecimentos. E esta nutricionista explica como isso acontece. Então, principalmente aí, as gorduras que vêm das oleaginosas, da semente de chia, da semente de linhaça, do azeite extra virgem e do abacate. De acordo com a nutricionista, esses alimentos ajudam na transmissão dos impulsos nervosos. E o ômega 3 também é um aliado. Então, o ômega 3 é extremamente fundamental para o funcionamento cerebral nosso, né, para as nossas células neurológicas. Então, é um ótimo fonte de gordura boa, mas pouquíssima utilizada. E sabe onde encontrar esta gordura tão potente para o nosso cérebro? A especialista conta onde. Principalmente no salmão, né? Na chia, na semente de linhaça, nas nozes e em alguns óleos vegetais também. Que tal um prato cheio de verduras? Esta refeição aí está repleta de força para a nossa memória. As verduras verdes escuras, então, são potentes aí para ajudar na memória também, né? Elas contêm magnésio, ferro, ácido fólico e vitaminas do complexo B. Então, principalmente a vitamina B12, né? Ela é considerada a vitamina da memória, né? Porque ela ajuda também na formação das células. Os famosos alimentos antioxidantes também devem estar na lista do supermercado de quem quer melhorar a memória. Os antioxidantes, eles fortalecem, então, né, as membranas, principalmente das nossas células neurológicas, e principalmente aí a gente pode pensar nos flavonoides, na vitamina A, na vitamina C e na vitamina E. O morango, a uva, a amora e o mirtilo são ótimas fontes de alimentos antioxidantes, mas eles não são os únicos. A maçã contém uma substância chamada fisetina. A fisetina aí, ela é responsável aí por armazenar com mais facilidade a nossa memória, então ela é interessantíssima aí para usar aí no dia a dia. E o cacau, que é um excelente, um potente antioxidante também, porém assim em excesso, como contém substâncias estimulantes, ela pode também causar aí alguns danos e ser prejudicial. Você pode estar se perguntando quanto comer de cada um destes alimentos. Isso vai depender das suas necessidades diárias. Não existe uma quantidade desses alimentos
a quantidade necessária desses alimentos que fazem bem para a memória, né? Por exemplo, as oleaginosas, claro, a gente pensa aí em questão de 2 a 3 por dia, porque a carga calórica dela também é alta, mas assim, dos outros alimentos é a que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Somente a gente colocando uma alimentação saudável no nosso dia a dia é que nós teremos aí uma saúde completa e principalmente também uma mente. Se lembra de tudo que falamos neste programa sobre memória e concentração? Viu só como é importante se alimentar bem, fazer exercícios para o cérebro e sempre prestar atenção se os esquecimentos fazem parte do estresse, envelhecimento do nosso corpo ou de alguma doença. E vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, procure sempre o médico de sua confiança. O Saúde é Vida de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!